E aí pessoas, bom, meu processador aguenta essa placa de vídeo? Ou minha placa de vídeo aguenta esse processador? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe diariamente, também é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, quem sabe até impossível. Hoje eu vim falar para vocês sobre o gargalo, uma das coisas mais temidas para quem tem um PC gamer ou quem está começando agora com isso. Meu plano era fazer um vídeo mais específico, mais aprofundado, mas eu deixei isso um pouco para depois, porque minha edição de vídeo não está muito boa, e eu vou falar aqui umas coisas mais básicas, noções mais básicas sobre o gargalo. Então é um vídeo para quem tem menos conhecimento, pelo menos para você ter uma noçãozinha sobre isso, tá certo? Então é o seguinte, primeiro, o que seria o gargalo? Gargalo não passa de limitante. Então quando você ouvir a palavra gargalo, você já lembre limitante. É quando uma ou mais peças do seu computador vai limitar as outras peças, ou vão limitar as outras peças. Geralmente você fala de gargalo quando é placa de vídeo ou processador, mas podem ser outros fatores limitando também a performance, como por exemplo a sua memória RAM. Talvez a memória RAM esteja com a frequência, uma velocidade muito baixa, então poderia ser um fator gargalo. Ou você tem pouca memória RAM, por exemplo 4 GB para rodar jogos novos, também é um fator gargalo, um fator limitante. Mas eu vou falar mais especificamente sobre placa de vídeo e processador, porque esse é o maior medo das pessoas. Mas tenha em mente que tudo pode ser fator gargalo e geralmente, mesmo dependendo da sua máquina ser muito potente, ainda assim uma das peças vai estar gargalando. Ou seja, a gente já tem uma noçãozinha de que o gargalo não é bicho de 7 cabeças e uma coisa que você não tem como evitar. Mas você tem como tentar contornar um pouco isso e tentar otimizar sua máquina para ter menos gargalo, menos fator limitante. Então eu costumo falar para as pessoas de 3 fatores que influenciam muito no gargalo. Primeiro, a resolução. Segundo, a qualidade gráfica. E terceiro, o jogo também. Então esses 3 fatores, além de outros, mas esses 3 fatores eles influenciam muito no fator gargalo. Primeiramente a resolução. Quando você tem uma resolução muito alta, você vai demandar muito da placa de vídeo para que ela renderize aqueles quadros ali, vai ficar muito difícil para ela uma resolução muito alta, por exemplo 2K, 4K. Se tiver uma resolução mais baixa, 720p, ela vai renderizar de forma mais rápida, tá? E aí vai sobrar para o processador a segurar aqueles quadros que ela está renderizando, que ela está formando ali. Então já é uma coisa para você ter em mente. Quando você vai montar um PC gamer, você tem que saber o jogo que você vai jogar e a resolução daquele jogo. Porque muitas pessoas não montam para jogar todos os tipos de jogos. Por exemplo, o meu aqui, embora eu não jogue nada, porque eu não sou bom em nada, mas eu jogo todos os tipos de jogos. Outras pessoas, elas montam para jogar jogos específicos, como por exemplo, MOBA, ou MOBA, ou FPS, por exemplo, CSGO, Valorant. Então, quando você tem esses games assim, você tem que saber qual a resolução que você vai jogar para você ver qual o melhor processador para a sua resolução e sua qualidade gráfica. Então eu vou dar um exemplo aqui que é o mais simples de todos, mas é um jogo querido por muitas pessoas, o CSGO. O CSGO é um jogo que as pessoas jogam geralmente em resolução baixa, sei lá, 720p, até menos que isso. Então é um jogo que vai ficar muito fácil para a placa de vídeo renderizar os quadros. Qualquer placa de vídeo basiquinha, 750 Ti, GTX 950, ela vai conseguir renderizar uma grande quantidade de quadros ali que vai ser o suficiente pelo menos para a maioria dos jogadores médios de CSGO. Agora, já o processador vai ser demandado mais, porque você quer que tenha mais quadros, certo? Você quer que tenha 120, 200 quadros. Então você vai precisar de um processador específico para esse jogo. Não um processador com muitos núcleos ou threads, não um processador tão novo, mas você precisa de um processador que tenha uma frequência mais alta, que alcance clocks mais altas. Por exemplo, um i5 2500K, que é um processador mais antigo, mas ele alcança um clock bem alto, 4.5 GHz, até mais. Então é um kit que combina bastante para o CSGO. Esse processador mais uma placa de vídeo, uma GTX 950, porque você está jogando uma resolução muito baixa, então sua placa de vídeo acaba sendo até um pouco irrelevante se você colocar uma placa de vídeo mais forte, uma RX 570 para CSGO, é simplesmente um absurdo, digamos assim. Agora, como eu disse, depende de qual jogo. Esse é um exemplo para você em que a resolução vai influenciar bastante. Se você estivesse jogando em Full HD, em outro jogo,
aí sim a 750 Ti que eu estava usando, ela seria um fator limitante, porque é uma placa já mais fraca para jogos novos em Full HD. Então uma 750 Ti, ela já não roda bem um Assassin's Creed Odyssey em Full HD, ela já não roda bem, por exemplo, um Red Dead Redemption, ela não vai rodar bem a maioria dos jogos novos em Full HD. Você tem que abaixar a resolução, não por conta do processador, mas porque a placa de vídeo não consegue entregar a quantidade de quadros que pelo menos daria para você jogar normalmente. A gente tende a jogar ali, tentar jogar pelo menos aos 60 quadros por segundo, né? Porque a maioria das pessoas, pelo menos quem não tem tanta grana assim, tem um monitor de 60 Hz. Então, se você tem um monitor de 60 Hz, já fica legal aos 60 FPS. Então, eu acho que o ideal para nós que estamos montando PC Games ou começando a montar agora é conseguir uma configuração que aguente esses 60 FPS, tá? Mas é claro que nem todas as pessoas podem jogar a 60 FPS porque elas não têm tanto dinheiro assim. Então, uma outra alternativa seria limitar ali para 30 FPS e ainda assim você tem uma performance ok em vários jogos AAA, como esses que eu falei para vocês, Assassin's Creed Odyssey e também um Resident Evil, por exemplo. Não fica perfeito, obviamente, mas fica ok. Então depende de quanto você tem também de dinheiro. Mas voltando aqui ao fator gargalo, né? Como vocês viram, eu estava falando aqui sobre a resolução. Então a resolução influencia bastante. Se você tem uma placa de vídeo mediana com a RX 570, ela ainda hoje dá conta de jogar vários jogos em Full HD. Mas nem sempre esses jogos vão estar no mais alto, porque os jogos novos já estão saindo ali com configurações gráficas que demandam mais do que a RX 570 pode oferecer no alto, então você teria que reduzir também a qualidade gráfica. E por essa resolução Full HD também é uma resolução base em que você precisa também de um processador um pouco mais potente. Depende também agora do jogo, aí que você tem várias opções de configuração com base no jogo que você quer jogar, assim também como tinha no CSGO. Também existem configurações que você vai conseguir rodar bem com processadores antigos e uma placa de vídeo mais nova. Ontem eu estava fazendo uma live, por exemplo, no The Witcher 3, com um 1230 versão 2 e um RTX 2060. Isso é obviamente um gargalo, porque é uma placa muito nova, muito potente, e o processador é bem antigo, já não é tão potente assim. Mas ainda assim, em certos jogos, você consegue ainda usar bastante da sua placa de vídeo. Então no The Witcher 3, a placa de vídeo ficou com 100% de uso. Claro que tem uma travada ou outra, mas aguentou sim. Então foi um exemplo que mesmo uma placa de vídeo muito forte, com um processador muito fraco, ainda assim em certos jogos você vai conseguir usar muito dela até o ponto que quase não vai haver gargalo, tá? Porque quando você vai ver ali no MSI Afterburner e o uso da sua placa de vídeo está em 100%, significa basicamente que não está tendo gargalo, né? É claro que dependendo do processador você vai conseguir ainda renderizar um pouco mais de quadros, mas estava muito bom. Agora quando você partir para outro jogo, por exemplo o Assassin's Creed Odyssey, eu não consegui passar dos 40 FPS com essa mesma configuração. Então eu tive que reduzir ali para os 30 e a placa de vídeo ficou bem subutilizada. Uma outra alternativa que eu poderia ter feito é, por exemplo, aumentar um pouco a resolução, colocar em um 2K, que você usaria um pouco mais a placa de vídeo, o uso dela passaria para cerca de 80%, e dependendo desse jogo ali, ainda ficaria com a média de 30 FPS. Então você ficaria com um bom uso da placa de vídeo, conseguiria uma alta resolução e ainda assim conseguiria ali pelo menos a média de 30 FPS. Então, como eu disse, depende muito de vários fatores ali, incluindo resolução, qualidade gráfica e o jogo a ser jogado. Então você precisa procurar ali se você quer jogar um jogo específico, se você quer jogar vários jogos AAA. Realmente quando você joga um jogo AAA mais novo, você vai precisar de uma placa de vídeo mais potente, você vai precisar de um processador mais potente, ainda mais se você está visando os 60 FPS em Full HD. E se você estiver visando ali os 2K, aí você precisa de uma placa de vídeo mais poderosa ainda, tá? Então depende bastante. Por isso que é uma pergunta, como eu disse no começo do vídeo, extremamente difícil de ser respondida, até quase impossível. Você precisa buscar informações na internet da configuração que você quer utilizar. Geralmente tente ver em vídeos de outras pessoas mostrando aquela configuração ali no dia a dia, naquele jogo específico, que é um jeito melhor de você saber que vai ficar legal ou não. Eu recomendo que vocês evitem esses sites de calculador de gargalo, eles não são bons, tá?
o site em si não é muito bom. Eu recomendo que você veja mais vídeos mesmo, porque você vai conseguir ali ver se vai rodar os 60 FPS, se vai rodar 30. Eu, como outros youtubers, fazemos muitos testes, então eu recomendo que você olhe, porque não adianta você perguntar para mim uma configuração bem aleatória que não é fácil de ser respondida. Então vou dar aqui uma configuração que muitas pessoas me perguntam. Essa aqui é uma placa de vídeo muito procurada, uma RX 570. Muitas pessoas pegam essa placa de vídeo hoje em dia, ou uma placa de vídeo com desempenho igual a ela, e perguntam se tal processador vai ficar bom. Então, não adianta perguntar somente isso. Quando você for perguntar para uma pessoa, você tem que perguntar: olha, eu quero jogar tal jogo, eu quero jogar em tal resolução, e eu quero 60 FPS. Será que meu processador com essa RX 570 vai dar conta? Aí sim, é uma pergunta melhor de ser feita, porque não tem como responder para você. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Por exemplo, um E3 1230 versão 2, que é mais ou menos um i7 3770 de terceira geração, processador mais antigo. Então, por exemplo, o Red Dead Redemption 2, ele vai ficar legal com um 1230 versão 2 e um RX 570, porque é um jogo que ele é otimizado para usar mais da placa de vídeo do que do processador. Embora você vai ter que ter um processador ali, pelo menos mediano, de ok, tá? Ainda assim, esse processador mesmo antigo vai rodar bem, pelo menos aos 60 FPS, com qualidade gráfica bem considerável, tá? Com RX 570, porque vai demandar mais da placa de vídeo do que do processador. Agora, se você coloca um Assassin's Creed Odyssey, não vai ficar tão bom assim, porque a otimização desse jogo ele requer que você tenha um processador bem mais top de linha, ou pelo menos um processador com mais núcleos, mais threads. É um jogo bem complicadinho de você ter uma configuração legal, e também ele não se dá bem com placa de vídeo AMD. Essa é outra questão também. Existem jogos que não se dão bem com placa de vídeo NVIDIA, e existem jogos que não se dão bem com placa de vídeo AMD. O Assassin's Creed Odyssey é um exemplo de jogo que não se dá bem com placa de vídeo AMD. Então, se eu tivesse o concorrente dela, que tem o mesmo desempenho mais ou menos que uma GTX 1060, teria um desempenho melhor com 1230 versão 2 no Assassin's Creed Odyssey do que com a RX 570, embora as duas placas tenham um desempenho muito semelhante. Então, como eu disse, varia muito, é impossível responder esse tipo de pergunta. Você precisa mesmo procurar pelo jogo que está jogando. Você pode procurar jogos que usem mais de GPU ou jogos que usem mais de CPU. Então, como eu disse, o Red Dead Redemption é um jogo que usa mais de GPU. Outro jogo que usa mais de GPU também, da sua placa de vídeo, é o Resident Evil. É um jogo que vai usar muito mais dessa placa de vídeo do que do seu processador. Você consegue jogar ali com um processador mais mediano, até um processador antigo como esse 1230 versão 2. Assassin's Creed não vai rodar tão bem. O Shadow of Tomb Raider vai ficar mais ou menos, talvez fique um pouco melhor do que o Assassin's Creed, mas ainda assim não vai ficar tão bom assim. Jogos novos também, você vai ter o Horizon Zero Dawn, que não vai ficar tão bom. E outros jogos, por exemplo, se você for pegar um jogo novo da EA Games, um Battlefield 5, um Need for Speed Heat, realmente não vai dar conta. Você vai ter um gargalo tanto da placa de vídeo, se você quiser jogar com ela em uma resolução Full HD e uma qualidade gráfica alta, quanto também um gargalo do processador. Os dois vão gargalar ao mesmo tempo. É claro que o processador vai gargalar mais porque ele não vai conseguir nem segurar os 60 quadros, que a placa de vídeo teoricamente conseguiria mandar pelo menos no baixo, mas você vai ter um gargalo. Então depende muito do jogo, depende muito da qualidade gráfica, depende muito da resolução. Aqui no meu canal eu tenho vários testes, vários comparativos entre processadores com placa de vídeo, para ver qual processador ele aguenta mais quadros, tá? Eu pretendo voltar com esses testes, ainda fazendo algumas modificações para deixar um pouco mais agradável, mas realmente o único jeito de você saber se tal placa de vídeo vai dar certo no tal processador ou tal processador vai dar certo em tal placa de vídeo em vários jogos, vai ser você vendo mesmo esses testes, não só meu, mas de outras pessoas. Não tem outra forma, a não ser que você tenha a peça para testar. Se você não tiver a peça e quiser saber antes, é o jeito de você ver o vídeo. Não adianta você sair perguntando para as pessoas, porque quanto mais você perguntar, mais respostas confusas haverão para vocês. Muita gente não entende muito bem, acaba falando achismo e acaba prejudicando mais do que ajudando. Ainda mais, como eu disse, esses sites de calculadora de gargalo que são péssimos, é sério, são péssimos. Evite isso e vai ver um canal de uma pessoa que está ali com aquela configuração que é melhor para você do que esses sites, ou do que uma opinião de uma pessoa em um fórum sem aquela pessoa ter mostrado que ela tem aquela configuração. Geralmente a pessoa às vezes é hater, né, de alguma peça, então
evite fazer esse tipo de pergunta, porque não faz muito sentido e também acaba te prejudicando. Você acaba pegando uma peça achando que vai ter um bom desempenho e não tem tanto bom desempenho assim, ou que ela vai ter um desempenho ruim, mas na verdade ela tem um desempenho bom, a pessoa que não soube explicar para você direito. É isso aí, pessoas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas é só uma introdução mesmo, para que vocês saibam que o gargalo existe, mesmo se você gaste milhares de reais com a sua configuração, ainda assim em algum jogo ou outro pode ter um gargalo, tá? É impossível evitar ele, tem como você otimizar quando você monta o seu computador, dependendo do jogo que você quer jogar, mas se você quer jogar um jogo AAA, qualidade gráfica alta, em 60 FPS pelo menos, você vai ter que gastar mais e eventualmente você vai ter sim um gargalo, dependendo do jogo que sair com a otimização daquele jogo. Então é realmente difícil escapar disso, você vai ter que fazer alguma alteração, alguma otimização para que aquele jogo fique melhor. Mas eu quero que vocês entendam que o gargalo não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que você tem que ficar evitando, porque é impossível evitar o gargalo, tá? Essa é a mensagem fundamental do meu vídeo. É impossível evitar o gargalo, sempre vai ter uma peça limitante. Eu vou ficando por aqui hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aí nos comentários. Se não gostaram, também deixe nos comentários o que você não gostou. E eu pretendo melhorar na próxima, tá? Vou ficando por aqui hoje e nos vemos amanhã. Valeu, falou e tchau!